Amada igreja, há nesse mundo quem creia que a vida se resume a esse plano, e eles provam essa crença quando os seus interesses e as suas prioridades se limitam à matéria, e nesses casos há um apego excessivo àquilo que é perecível, e quase que nenhum interesse por aquilo que vem depois. Só que também há aqueles que entendem a transitoriedade dessa vida e procuram dar a ela um significado eterno. Essas são pessoas que criam perspectiva de eternidade. Eles sabem que a vida não termina nesse corpo físico. E aí, quando você experimenta um despertamento espiritual como esse, quando você descobre que a vida transcende esse plano, vive esse despertamento espiritual, você acaba desenvolvendo em seu interior uma fome por respostas, e o resultado disso é que há uma reconexão com o seu Criador. E aí você se preocupa em não mais desperdiçar o tempo que lhe foi concedido nessa terra, mas antes você passa a querer usá-lo de forma espiritualmente produtiva. Isso significa dizer que vai nascer em seu interior um senso de missão. E aí você vai passar a dar valor a coisas que realmente possuem valor. E o resultado é que você também passa a rejeitar a ideia de uma vida superficial e inerte. Você passa a não se importar com questões menores e menos nobres. E aí o amor que você encontra em Deus vai começar a te ensinar o altruísmo. Você arregaça as mangas e entende que o pouco que pode fazer, de alguma forma, vai fazer diferença em seu mundo. Você, de muitas maneiras, passa a querer contribuir com a sua cota de participação na construção de um mundo melhor. E se essa hoje não é a sua realidade, eu preciso te avisar. Diga para o seu vizinho, ele precisa te avisar. Eu preciso te avisar que essa é a expectativa de Deus a seu respeito. Ele espera que você se interesse pelo próximo, mas Ele espera que você se interesse com amor ao próximo, porque pessoas interessadas na vida dos próximos é o que não nos falta. O que nos falta é pessoas interessadas com interesse genuíno e amoroso na vida dos próximos. Tá que nem a irmã que postou na internet assim: eu tô aqui dentro do ônibus e o cara ao meu lado escondendo o celular, achando que eu tô lendo a conversa dele. Não tô nem aí para essa tal de Carol que traiu esse tal de Caio com esse tal de Carlos, e nem com essa Paola que é a ex dele que está querendo voltar, muito menos com a mãe dele que deixou a chave debaixo do tapete. Oxe, está achando que eu estou interessada na vida dele. E aí mete o hashtag, povo doido. Amados, todos nós seremos cobrados pelos dons que recebemos e pela missão que Deus nos deu. E o meu papel aqui é avisar. Diga para o seu vizinho, ele precisa avisar. Agora o problema é quando alguém avisa e você não leva a sério. Que nem a esposa diz para o marido: se eu soubesse que você era tão pobre, não teria casado contigo. Mas ele diz assim:
não foi por falta de aviso, eu sempre te disse, você é tudo que eu tenho. Ele tentou avisar, ela não levou a sério. É um belo dia, a sogra bate a porta da casa do genro, de mala e cuia. Aí o homem vem atender, ele fica surpreso com a visita. E a sogra estranha a reação do genro, ela pergunta, por que a surpresa? Minha filha não falou que eu vim passar as férias inteiras aqui com você? Aí ele responde, sim, ela falou, mas eu achei que era só para passar o meu soluço. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13. Um texto de 2 versículos. São palavras de Jesus. E ele diz assim: a que é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Vou repetir. Jesus faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Aqui é semelhante o reino de Deus, ao que ele pode ser comparado, e ele diz, é semelhante ao fermento, diga, fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Há teólogos que afirmam categoricamente que aqui o fermento representa pecado, e que essa parábola foi contada por Jesus para ilustrar as consequências e o poder sutil e destrutivo do pecado na igreja. E apesar da unânime concordância sobre aquilo de nocivo e de mortal que há no pecado sobre a igreja e sobre a sociedade, nós temos que discordar dessa interpretação teológica. Aqueles que defendem essa teoria de que o fermento aqui tipifica pecado, usam uma ferramenta de hermenêutica, e eles partem da premissa que todas as vezes que o termo fermento foi usado nas Escrituras, foi para tipificar algo mal ou algo pecaminoso. Para quem não sabe, hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a arte da interpretação. O termo hermenêutica, ele provém de um verbo grego hermeneuin, e significa anunciar, interpretar, esclarecer, ou eumeneutike, que significa ciência ou técnica. De qualquer maneira, esse é um termo usado para dizer que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. E esse termo aqui, curiosamente, deriva da mitologia grega, do deus Hermes, que era um mensageiro dos deuses, a quem os gregos atribuíam a origem da linguagem e da escrita, e era considerado o patrono da comunicação e do entendimento. E esse termo aqui, originalmente, expressava a exposição de uma sentença dos deuses, que precisava de interpretação para ser entendida e compreendida. Esse termo aqui só começou a ser usado por teólogos, na interpretação da Bíblia, agora no século 17 e 18. Em outras palavras, nos dias de Jesus, ninguém fazia ideia do que era hermenêutica. Só que a hermenêutica para nós é uma ferramenta muito importante, porque ela determina se aquela revelação bíblica tem consistência ou não. E consistência hermenêutica se refere a uma explicação coerente na análise dos textos bíblicos. E nesse texto aqui analisado, falta consistência hermenêutica quando ele afirma que o fermento é pecado, ou o fermento é o mal no reino.
Se nós considerarmos o contexto uma outra ferramenta de hermenêutica, nós vamos concluir que Jesus estava usando a figura do fermento para falar da influência no reino, porque até aqui então ele vinha explanando sobre o reino, explicando sobre o reino. E Jesus falando sobre o reino, ele não está falando da igreja. Diga para o seu vizinho: o reino é uma coisa, a igreja é outra. Nós não podemos confundir a igreja com o reino, porque elas não são a mesma coisa. A igreja é e sempre será a embaixada do reino, mas em si mesma ela não é o reino. O reino está muito além da igreja. A igreja está sob o domínio de Deus, compartilhado com os homens, e esses homens podem sim contaminar a igreja com pecado, e nesse caso poderíamos até considerar que o pecado é um fermento. Mas o reino a quem Jesus citava aqui é uma esfera que está sob o domínio de Deus. O pecado não pode penetrar nessa esfera, o pecado não pode penetrar no reino, porque o homem não domina o reino, só Deus domina o seu reino. Então aqui, esse fermento é a influência que Deus espera que nós, como embaixadores desse reino, exerçamos na sociedade, exerçamos no cosmos. Interpretações equivocadas como essa enfraquecem a igreja, e enfraquecem a autoimagem de quem crê. Em outras palavras, a igreja passa a se ver fraca e passa a se ver em conflito eterno com o pecado. Meu Deus, puxa, olha só, o próprio Jesus disse que o pecado é um fermento que vai crescer e vai dominar tudo. Quem aceita esse tipo de afirmação não consegue se enxergar como livre, não consegue se enxergar como liberto, não consegue se ver andando no poder de Deus. E essa visão deformada sobre si mesma impede a igreja de entrar na dimensão de glória que Deus espera que ela viva. Diga para o seu vizinho: Deus espera que você viva numa dimensão de glória. Deus te diz: você é forte, você é livre, você é salvo, você é curado, você é liberto. O meu poder e a minha autoridade estão sobre você. Use o poder que está em meu nome e manifeste o reino. Essa é a mensagem central do Evangelho. Mas aí você diz: eu sou fraco, eu sou pecador, eu não consigo me libertar dos meus hábitos pecaminosos, essa vida na terra é para mim uma guerra contra o pecado, na maioria das vezes ele me vence, eu não me sinto digno, e eu não me sinto apto para ser usado por Deus. E infelizmente, essa deturpação teológica tem aprisionado muitas pessoas chamadas por Deus, com um potencial incrível ainda inexplorado. Essa visão sobre si mesmo não lhe trará nada, além de acusação, de condenação, de culpa, de vergonha e de intimidação. Você foi chamado para ser um leão, mas essa autoimagem errada te faz atuar como um rato. Agora, se seu espírito é invadido pela verdade da palavra, se seu espírito é invadido pela presença de Deus, se seu espírito entra em comunhão com Deus, você passa a andar por revelação, e não mais limitado pelos seus medos, pelos seus pecados e pelas suas transgressões. Esse é o momento, igreja, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando para te levar a andar por revelação. Lá em Colossenses 1, 9 e 10 está escrito: que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a igreja em Colossos: se você quer crescer no conhecimento de Deus, se você quer dar frutos, se você quer agradá-lo, se você quer viver de maneira digna, cresça no conhecimento da sua vontade, seja cheio desse conhecimento, seja cheio de sabedoria e de entendimento espiritual.
E o mesmo Paulo diz à igreja em Efésios 1,17: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Então, se você quer de verdade viver algo novo, se você realmente está buscando algo novo, a sua oração agora deveria ser: Pai, me dá sabedoria, me dá revelação no pleno conhecimento Teu, me dá conhecimento, me dá entendimento espiritual.